No princípio só havia trevas. Em seguida, Bang, e surge uma existência infinita de tempo, espaço e matéria ainda em expansão. Diariamente, novas descobertas desvendam os misteriosos, os fantásticos e implacáveis segredos de um local chamado Universo. O Sistema Solar. Como ele emergiu do esquecimento do caos interestelar. Somos todos feitos de gás e poeira. Hoje, o Sol e os planetas abrigam pistas fascinantes das suas origens numa névoa de partículas tão pequenas que são praticamente invisíveis. A prova do nosso passado está à nossa volta. Mas será que as forças titânicas que criaram o nosso sistema solar existem em todo o universo? Ou nós somos especiais? Nosso sistema solar parece ser uma excentricidade. O universo pode ter inúmeras estratégias para produzir estrelas e planetas, mas apenas uma poderia determinar como o sistema solar foi formado. O universo, a formação do sistema solar. Tudo começou em um momento há quase 4,6 bilhões de anos. Uma gigantesca nuvem de gás e poeira flutua sinistramente por um ramo longínquo da Via Láctea, a mais de 400 graus abaixo de zero. Enquanto está ali sozinha, quase nada acontece numa nuvem molecular. As temperaturas são muito baixas, as partículas se movimentam muito, muito lentamente. Ela só está ali. Mas havendo uma supernova por perto, uma estrela em explosão, ela pode fazer uma onda de choque atravessar essa nuvem molecular, dando início ao seu colapso gravitacional. Esse colapso é o primeiro passo de um longo processo que levou o local que agora chamamos de Sistema Solar à existência. 700 milhões de anos. Nossa missão agora será percorrer a linha do tempo dos primeiros 700 milhões de anos. Época na qual o Sistema Solar se formou e se estabilizou. Vamos começar observando como o Sol e os planetas estão atualmente. A prova do nosso passado está à nossa volta. Os 4 planetas da parte interna do Sistema Solar são feitos de rocha e metal. Os 4 planetas da parte externa do Sistema Solar são gigantescas bolas de gás. É claro que vários processos estiveram envolvidos e eles nos esclarecem sobre como viemos parar aqui. Aprendemos essa história segundo a opinião dos cientistas sobre o que aconteceu desde o momento zero, o verdadeiro início do nosso Sistema Solar. A explosão da supernova, além de semear a gigantesca nuvem de gás com elementos pesados como ferro e urânio, produz um solavanco que impulsiona a nuvem para o futuro, com frentes de onda comprimindo o gás que a compõe para formar uma massa crítica. Essa massa começa a entrar em colapso com a força da gravidade e não se pode detê-la, ela é rápida. Ela é irreversível. É como o carrinho de uma montanha-russa chegando ao ponto mais alto e descendo velozmente do outro lado. A nuvem em colapso destinada a se tornar o nosso sistema solar torna-se um parque temático virtual de movimentação caótica. Um parque de diversões como Knott's Berry Farm é um ótimo lugar para vivenciar o tipo de movimentação que ocorreu nos primórdios do Sistema Solar. Há gravidade, há colisões, momentum, forças, e todas essas interações ocorridas no início do Sistema Solar podem ser vistas aqui nesses vários tipos de brinquedos. Essas interações se intensificam na nuvem que rapidamente se desmancha, onde gás e poeira contraem-se em densos bolsões. Cada um deles será o viveiro de uma estrela. Quando a gigantesca nuvem molecular começou a entrar em colapso, uma porção de outras protoestrelas e uma porção de outros sistemas solares foram formados ao mesmo tempo. Portanto, o nosso Sol, de fato, tem várias estrelas irmãs que se formaram quase que ao mesmo tempo que ele. Os primeiros estágios da criação do nosso sistema solar nada têm de excepcionais. Hoje testemunhamos a mesma coisa ocorrendo na constelação de Órion, onde uma gigantesca nuvem molecular se estende por centenas de anos-luz.
Em alguns pontos, bolsões em colapso estão agora formando grupinhos de estrelas jovens que aquecem o gás das redondezas. Os vários movimentos produzidos num parque de diversões podem ser comparados à movimentação de matéria cósmica que se junta para formar o sistema solar. O mais básico desses movimentos é o circular. Como um carrossel celestial. Quando a nebulosa pré-solar entra em colapso, começamos a notar sua rotação. Um giro que, na verdade, sempre esteve ali, desde o início. A galáxia toda está em rotação. Tudo na galáxia gira. Tudo está em rotação em relação a todo o resto. Portanto, a rotação faz parte da física do colapso estelar. O que ocorre a seguir lembra uma patinadora rodopiando quando recolhe os braços. Ela gira mais rápido. Quando a gravidade atrai o gás da nuvem, a nuvem não só gira mais rápido, como também, inevitavelmente, vai se achatando na forma de um disco. Podemos ver algo semelhante na Terra em locais como a fábrica de vidro de Joe Cariati, na Califórnia, onde a astrônoma Laura Denley observa o processo. Joe começa com uma bola de vidro incandescente. Bom, nós estamos pegando uma massa sólida, redonda, e estamos girando. Ela vai se achatando porque é muito mais fácil para esse vidro líquido se acomodar no mesmo eixo ao longo do eixo de rotação, em vez de lutar contra isso ou contra o impulso angular e vir mais para perto. É assim também no nosso sistema solar. Se existissem planetas se formando, todos estariam no mesmo plano. Esse disco lembra muito o nosso sistema solar. O formato é meio elíptico, não é circular. Pensamos que o nosso sistema solar é circular, mas você me disse que tinha a ver com a presença de mais massa só de um lado. Tem então razão. Talvez possamos fazer uma analogia com a formação de uma estrela binária, onde talvez haja massa extra de um lado, que também vai virar uma estrela, uma anã marrom, ou quem sabe um planeta gigantesco feito Júpiter. Dá muita vontade de pôr a mão, mas essa não é ideia, Não, né? não faz isso não. A gente não pode fazer isso. 100 mil anos após o início, a nuvem que vai ser o nosso sistema solar já se desmanchou quase que totalmente. E seu centro brilha com o resplendor de uma protoestrela emergente. Chamamos de protoestrela as fases embrionárias da formação de uma estrela. É quando a estrela ainda está em colapso e a energia que ela está irradiando tem origem nesse colapso gravitacional. Ela se aquece mais porque está ficando menor e não está fazendo as reações nucleares, como seria característico na fase principal do processo de ser uma estrela. A protoestrela emergente começa a devorar o disco de gás e poeira que a compõe, a chamada nebulosa solar. Grande parte vai parar no Sol. E o que sobra, para dar origem a planetas, luas, asteroides e até a nossos próprios corpos, é tão pouco que parece uma reflexão tardia do cosmos. Nós vivemos num planeta. Portanto, tudo que entrou na composição dele é muito importante para nós. Mas isso é apenas uma pequenina parte do grande todo. Este estacionamento é um bom modo de mostrar essa pequenez. Quando você olha para o sistema solar hoje, o Sol é 99,85% da massa total. Então, se compararmos com os 500 carros deste estacionamento, o meu carro equivale a tudo o que sobrou para todos os planetas, asteroides e luas. E quanto à Terra em si, bom, podemos compará-la com este step. Nada mais que isso. Na marca de 1 milhão de anos após o momento zero, o método do sistema solar selecionar o material de construção dos planetas fica claro. Eles são separados pelas diferentes temperaturas do disco. Próximo ao protossol, temperaturas acima de 2.000 graus transformam tudo em vapor. Mas a cerca de 8.000 quilômetros dali está a linha de rocha, onde o frio é suficiente para metais e minerais se solidificarem. Mais distante ainda está a linha de neve, onde a temperatura chega a 375 graus abaixo de zero, o suficiente para água, metano e amônia se transformarem em gelo.
No início, o sistema solar se parece muito com a formação do algodão doce. E para nos mostrar como ele é feito, temos aqui a Kate Wu, que vai nos dar uma deliciosa aula. Primeiro, nós pegamos os cristais de açúcar e colocamos dentro do recipiente aquecido. O elemento calor, no caso aqui, está bem no centro. No caso do sistema solar, claro, é aquele sol muito quente no meio que vai derretendo tudo que estiver bem próximo dele. E à medida que esse sol esquenta, ele começa a derreter o que estiver por perto. Aí está. Trata-se da nebulosa solar que vemos aqui ao redor. Aqui no centro não podemos ver nada. Na parte interna está tudo derretido. À medida que se aproxima da parte externa e mais fria, a nebulosa solar começa a se condensar. E você pode ver que já começa a se solidificar aqui na parte mais externa do sistema solar, onde é frio. Temos então uma fileira de substâncias gasosas na parte interna, e o que é sólido está mais para fora. Esta também é uma ótima analogia para explicar como são os primeiros protoplanetas. Eles começam a virar um aglomerado de elementos e vão se juntando, assim como acontece com o algodão doce. E coisas cada vez maiores vão saindo dessas minúsculas partículas de açúcar em forma de cristais no algodão doce. Obrigado. Não por isso. O sistema solar é delicioso. As partículas que se juntaram são microscópicas a esta altura, bem menores que os cristais derretidos de açúcar. Assim como o algodão doce ilustra como esses sólidos vão se acrescentando no sistema solar, um outro brinquedo do parque de diversões mostra o que faz com que eles cresçam. Os carrinhos bate-bate não seriam divertidos sem as colisões. E no sistema solar, sem as colisões, não haveria crescimento nem acreção. As colisões por causa da acreção ocorridas nos primórdios do sistema solar são do tipo que permite que objetos se acumulem por meio de vários tipos de processos, essencialmente friccionais, onde há elementos se agregando uns aos outros devido apenas à interação mecânica. Na parte interna do sistema solar, o processo é longo, quando minúsculas bolas de poeira cósmica vão se juntando lentamente apenas por meio de colisões aleatórias durante suas órbitas ao redor do protossol. Porém, na parte externa do sistema solar, a história é dramaticamente diferente. Os gigantescos planetas estão prestes a explodir para a vida num piscar de olhos. Tendo iniciado como uma nuvem de gás e poeira, a formação do nosso sistema solar vai levar 700 milhões de anos. Agora, apenas 2 milhões de anos após seu nascimento, o jovem sistema solar dá seus primeiros passos para a criação de uma família de planetas que um dia terá exemplares diversos, como Júpiter, Saturno ou a Terra. A essa altura, entretanto, não passam de blocos de matéria prosseguindo na sua montanha-russa em meio à turbulência da nebulosa solar. Esse disco espesso em rotação, formado sobretudo de gás e hidrogênio, está incrustado de sólidos. A área interna está cheia de pequenas porções de rocha. Porém, além da fronteira, na faixa conhecida como linha de neve, também há blocos gélidos de metano, amônia e água que predominam na parte externa do disco, e por uma boa razão. São todos compostos de hidrogênio de uma forma ou de outra. E o hidrogênio é o elemento mais abundante naquela região do sistema solar naquele momento. Esse hidrogênio abundante está em combinação com elementos tais como oxigênio para formar a água, o carbono para formar o metano ou o nitrogênio para formar a amônia. E produzir todos esses compostos que são então excluídos. Contínuas colisões em meio à turbulência fazem minúsculas partículas de poeira e gelo se juntarem por meio de fricção e eletricidade estática, até serem grandes o suficiente para a gravidade assumir o controle. E elas se tornam planetesimais. Os planetesimais eram os blocos que originalmente formavam o sistema solar. Eram incrivelmente pequenos, tinham até 1.700 metros de extensão. Mas eram muitos nos primórdios do sistema solar, que estava infestado por eles.
Esses planetesimais de 850 metros passarão a formar planetas de larga escala. Sim, mas de tamanhos distintamente diferentes. Era isso que Ryan Chen, de San Mateo, Califórnia, queria perguntar ao universo quando escreveu: por que os planetas mais próximos do Sol são menores do que os gigantescos planetas que estão mais distantes do Sol? Ryan, os planetas mais próximos são menores que os que estão mais distantes do Sol porque os primeiros foram formados a partir de muito pouco material. Eram só metais, rochas, coisas desse tipo. Os planetas mais distantes, após formarem um núcleo similar ao da Terra, conseguiram atrair blocos congelados de água, amônia, metano e dióxido de carbono. Isso fez com que ficassem maiores, e aí, por ação gravitacional, eles atraíram gases, tornando-se muito, muito maiores. Pergunte ao universo. 3 milhões de anos após o momento zero, os planetesimais estão se incorporando a objetos maiores, chamados embriões planetários ou protoplanetas. Os protoplanetas são formados por planetesimais, por isso são maiores, mais ou menos do tamanho da Lua. Além da linha de neve, onde o gelo é quase predominante, essa quadrilha fervilhante de protoplanetas colide e se funde num frenesi de formação planetária. Dentro de apenas 3 milhões de anos, essas colisões dão origem a um jovem planeta congelado destinado a se tornar o monstro do Sistema Solar. É o jovem Júpiter. Antes de se tornar um gigantesco planeta, Júpiter era como uma super-terra, com 10 ou 15 vezes a massa da Terra. Quando jovem, Júpiter é feito de rocha e gelo e continua a crescer. Em certo momento crucial, um último protoplaneta se choca contra a sua superfície. É mais um ponto auge, como na montanha-russa, na formação do Sistema Solar. Essa massa agregada manda Júpiter para fora do circuito para se tornar um provocador gravitacional. Após alcançar uma certa massa crítica, a gravidade de Júpiter foi capaz de muito rapidamente atrair material, uma espécie de efeito descontrole que o tornou muito grande de forma muito rápida. Assim como um aspirador de pó cósmico, Júpiter suga praticamente todo o gás que encontra em sua órbita, chegando a 90% do seu tamanho atual em apenas 100 mil anos. Saturno, Netuno e Urano, por sua vez, imitam Júpiter e devoram gás suficiente para se tornarem gigantes gasosos. Essa dramática limpeza feita por um ou mais planetas, deixando espaços vazios através de um disco ao redor de uma estrela, é algo considerado comum no universo, fato já confirmado por recentes descobertas via telescópio. Vemos este processo também em outros sistemas solares sendo formados. Estamos finalmente no ponto em que podemos imaginar outros discos ao redor de estrelas e intervalos que estão sendo criados pelos grandes planetas presentes em sua órbita. No início de 2011, astrônomos usando o telescópio Subaru, no Havaí, divulgaram a foto de uma estrela a 450 anos-luz da Terra. Uma máscara óptica avançada permitiu fazer o bloqueio da luz dessa estrela, revelando a primeira imagem direta de um disco com áreas que foram limpas por planetas orbitantes. Trata-se de uma imagem incrível de alta resolução, que mostra um disco de gás e poeira ao redor de uma estrela e as partes internas retiradas por um ou mais planetas. Certos materiais foram incorporados a eles e outros foram atirados fora. Na marca de 3 milhões de anos na linha do tempo, Júpiter e Saturno são agora os titãs do Sistema Solar. Esses dois planetas gigantescos detêm 92% de toda a massa não solar de todo o sistema. Com 10 milhões de anos de vida, o jovem Sistema Solar está praticamente sem gás. Nesse caso, trata-se de hidrogênio e hélio, combustíveis do rápido crescimento de Júpiter e de Saturno. A estrela em formação tinha um enorme vento solar que dava fim em tudo que havia no Sistema Solar. Júpiter e Saturno tiveram a sorte de conseguir a maior parte desse material em suas órbitas, por isso são tão grandes. Urano e Netuno chegaram um pouquinho mais tarde e não conseguiram atrair tanto material, por isso são menores que Júpiter e Saturno. Durante o período anterior à limpa de toda a poeira e gás, o Sistema Solar em formação encontrava-se totalmente escondido do resto do universo.
Mesmo quando a poeira e o gás estavam formando os planetas, o disco ficou muito espesso e bloqueou a luz do protossol no centro. Numa distância equivalente a várias distâncias entre a Terra e o Sol, por exemplo, se pensarmos nele durante as primeiras fases do Sistema Solar, não seria possível vermos o Sol, ver a luz dele. Como teria sido a aparência do Sistema Solar em seus primórdios para astrônomos alienígenas que talvez estivessem nos vendo a distâncias ainda maiores? O telescópio espacial Hubble nos mostra isso através de fotos de discos protoplanetários na região de uma estrela em formação a 1.350 anos-luz da Terra. Podemos vê-los por vários ângulos relativos à nossa linha de visão. Por exemplo, se estiverem de frente, podemos ver uma estrela no centro rodeada por um disco. Mas quando olhamos para esses objetos de lado, todo o gás e a poeira entre a nossa linha de visão e a estrela central bloqueia a luz dela. Agora, porém, 10 milhões de anos após o início da formação do Sistema Solar, com poeira e gás praticamente extintos, nosso futuro Sol brilha fulgurosamente pelo espaço. Ele ainda tem que passar pelo processo de se tornar uma verdadeira estrela e, a essa altura, iria parecer estranho aos olhos modernos. O espectro de luz era muito diferente, estava sacrificando muita energia, assim como faz hoje. Mas era de fato muito mais vermelho em seu espectro. Portanto, no início, o Sistema Solar deve ter sido de cor bem diferente da que tem hoje. A protoestrela de aparência amarelo-laranja é um caldeirão fervilhante. Em alguns sistemas, os núcleos de nuvens em contração nunca produzem mais do que a luz tênue de meras anãs marrons. O protossol agora se aproxima de um ponto crítico. Será que essa fornalha interna vai negar fogo? Ou deverá romper a fronteira nuclear para brilhar por toda a galáxia com todo o fulgor de uma verdadeira estrela? Estamos agora no ponto mais crítico da formação do nosso Sistema Solar. Com 50 milhões de anos, o protossol e seus planetas em formação mal têm 1% da idade que tem agora. Em muitos sistemas, a estrela central não tem massa suficiente para inflamar-se completamente. Mas nosso futuro Sol está prestes a romper com esse destino. Ele chegou ao limite crítico de calor e pressão. Momento em que a fusão nuclear pode se iniciar em seu núcleo. Utilizando a mesma incrível energia que potencializa a bomba H, nosso Sol passa a existir como uma estrela recém-nascida e totalmente formada. Depois de 50 milhões de anos de vida do Sistema Solar, desde que iniciou sua formação, o Sol entra numa fase diferente, queimando hidrogênio, fazendo uma verdadeira fusão nuclear. Nesse ponto, o Sol se torna o que hoje pensamos ser uma estrela totalmente desenvolvida. A fusão nuclear vai levar o Sol para o futuro distante. Ele vai queimar tempo suficiente para dar apoio à evolução da vida na Terra, brilhando sem cessar por cerca de 10 bilhões de anos. Ao contrário do Sol recém-nuclear, o resto do Sistema Solar está longe da maturidade. 40 milhões de anos antes, os gigantes de gás congelado fora da linha de neve pararam de crescer e alcançaram uma estabilidade gélida. Porém, na parte interna e quente do Sistema Solar, onde o gás é raro, mas as rochas são abundantes, ainda reina o caos. Quando o Sol se torna uma estrela totalmente desenvolvida, os planetas da parte interna do Sistema Solar ainda estão tentando crescer. Há pequeninos protoplanetas que continuam em construção, colidindo, ficando cada vez maiores, vindo a se tornar aqueles 4 enormes planetas da parte interna do Sistema Solar. Porém, dentro da órbita de Júpiter há uma região estreita onde os planetesimais menores predominam e os protoplanetas são raros. Trata-se do cinturão de asteroides onde Júpiter agita as coisas para evitar a formação de qualquer planeta. Júpiter é o maior dos planetas e sua influência gravitacional é a maior do Sistema Solar. Houve um momento no início do Sistema Solar em que Júpiter atravessava o que chamamos de cinturão de asteroides, incrementando a velocidade dos planetesimais, fazendo com que colidissem e ficassem totalmente em pedaços.
Vamos tentar fazer uma ideia do que é uma colisão destrutiva dentro de um cinturão de asteroides. Só que não podemos usar rochas de verdade porque são duras demais e as velocidades baixas demais. Então vamos usar essas rochas de material super leve que foram feitas para nós por Ryan Johnson, um craque em efeitos especiais. Ryan, pode nos falar sobre esses asteroides especialmente leves? Claro. Esses objetos aqui, desenvolvidos por nós, são de um tipo de isopor usado para fazer rocha de mentirinha nos filmes e coisas do tipo. Quando queremos fazer algo que quebre, parecendo que é bem duro, usamos isso, que quebra com facilidade em pedacinhos. Então nós pegamos esse material e desenvolvemos uma bola muito maior, que fingiremos ser o nosso asteroide. Temos 2 deles. Vamos jogar um contra o outro com força e tomara que simulem a colisão de um asteroide. E que velocidade você acha necessário para provocar a colisão? Bom, a gente precisa jogar um em cima do outro de uma altura razoável. Mais ou menos como essa altura aqui. Tá bom, vamos tentar. Pronto, pode soltar. A distância da queda é cerca de 5,5 metros. Isso dará ao asteroide em queda a velocidade de 59,5 km por hora. Mais um pouquinho. Perfeito. Perfeito, é aí mesmo. Legal, Ryan, pode jogar. Tudo bem, tá ventando um pouco, mas vamos ver se a gente consegue. Nossa! Muito bom! Foi excelente! Sim! Maravilha! Obrigado, hein? Foi um sucesso, hein? Boa! Isso aqui tá ótimo, hein? É. Incrível, fez um belo estrago, né? Ótimo. Então, no cinturão de asteroides, esses pedaços voltariam a se juntar e formar uma pilha de cascalhos, ou seja, um asteroide como conhecemos hoje. Bom, se eles começam a se juntar o tempo todo, não seria esse o processo pelo qual um planeta se forma? Não é assim que funciona? Não, porque aí isso aqui é atingido de novo, e de novo, e de novo. E essas coisas são sempre pulverizadas pelos impactos, restando apenas pequenas porções de cascalhos isolados em vez de um planeta inteiro. E essa experiência reproduz de modo razoável o que você acha que poderia ser uma colisão de asteroides? Essa é uma analogia muito boa, porque você tem pedaços grandes, você tem poeira, e o que são asteroides? Basicamente pilhas de cascalhos compostas de pedaços enormes que se juntaram. Foram cobertos de poeira e então acho que você fez um bom trabalho. Isso aqui se parece com os primórdios de um asteroide. Ótimo, eu fico feliz que deu certo. Eu também. O cinturão de asteroides não é a única região no emergente sistema solar onde os planetas não conseguem se formar. Nas regiões mais periféricas do sistema solar, um outro anel de pequenos objetos orbita em gélido silêncio, o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é uma região que fica atrás na órbita de Netuno e abriga uma grande porção de corpos rochosos e congelados bem distantes uns dos outros. Bom, eles jamais conseguiram se fundir para formar um planeta porque não são em número suficiente nem próximos do outro para tanto. 50 milhões de anos após o nascimento do nosso sistema solar, tanto o cinturão de Kuiper quanto o cinturão de asteroides detinham 100 vezes mais objetos do que hoje. Tais objetos terão um papel monumentalmente destrutivo, mas vital na evolução final dos planetas internos, entre eles, a Terra. Os planetas internos levam 10 vezes mais tempo para se formar do que os planetas gigantes localizados fora da linha de neve. Após 75 milhões de anos, o processo está quase terminado. A cerca de 150 mil quilômetros do protossol, nossa quase Terra chegou ao tamanho de um planeta de órbita relativamente estável. Mas existe um perseguidor cósmico. Acreditava-se realmente que a Terra estava em sua fase inicial, acompanhada de um outro planeta, um protoplaneta chamado Theia, que estava, na verdade, numa órbita semelhante à da Terra, em essência indo quase que pelo mesmo caminho. Por milhões de anos, esses planetas irmãos perseguem um ao outro ao redor do Sol num perigoso dueto. Mas um choque está por vir e trará enormes consequências para o destino da Terra. A formação do nosso sistema solar se arrastou por 80 milhões de anos, desde o colapso da gigantesca nuvem de gás que iniciou o processo.
Os planetas internos já tomaram forma. Mas agora, a Terra, que um dia abrigará a vida, enfrenta a possibilidade de uma morte prematura e cataclísmica. Por milhões de anos, a Terra foi perseguida pelo protoplaneta Theia. Esses dois corpos viajavam essencialmente na mesma órbita, gradualmente se aproximando cada vez mais. E agora, para a Terra e para a Theia, o choque é iminente. A colisão entre Terra e Theia, no início da história do Sistema Solar, deve ter sido um grande espetáculo. Um objeto do tamanho de Marte chegou e bateu na lateral da Terra, espatifando parte da crosta e do manto desses dois corpos celestes e formando um anel de detritos que depois deu origem à Lua. Tendo sobrevivido ao cataclismo e ganhado uma lua, a Terra se estabelece como um dos planetas estáveis na parte interna do Sistema Solar. O drama agora se volta para os gigantes gasosos, planetas externos, cujas órbitas em vias de mudança ameaçam dilacerar o Sistema Solar. Após 500 milhões de anos, todos os planetas do Sistema Solar estão formados. Porém, cercados por detritos no disco planetário, eles continuam em frente. Enquanto ondas de densidade são formadas no disco, os planetas estão quase que surfando nas ondas de material desse mesmo disco. Não tem como saber o que acontece com os planetas desde sua formação até o momento em que são vistos por nós. Nos primórdios do Sistema Solar, os 3 planetas mais distantes do Sol, como grupo, estavam mais próximos do Sol do que nos dias de hoje. E a órbita original de Netuno era mais interna do que a órbita de Urano, o inverso da posição atual. Além disso, tanto o cinturão de asteroides quanto o cinturão de Kuiper têm 100 vezes mais material do que atualmente. Os pequenos corpos presentes nos 2 cinturões são constantemente deslocados pelos planetas gigantes e sua intensa gravidade. Como são gigantescos, os grandes planetas reagem sempre que empurram um planetesimal para outro lugar. As reações podem ser pequenas, mas mesmo assim fazem com que as órbitas dos planetas gigantes migrem para novas posições. Antigamente, os planetas externos se deslocavam bastante. Eles migravam. Bom, Saturno, Urano e Netuno enviavam planetesimais na direção do Sol. Ou seja, sempre tinham que se deslocar para fora. Júpiter, porém, arremessava os planetesimais a enormes distâncias, chegando até a expulsá-los do Sistema Solar. Ou seja, Júpiter teve que se deslocar mais para dentro do disco. O que determina esse deslocamento para dentro e para fora? Ele resulta de uma lei da física, segundo a qual a energia nunca é perdida. Quando um planeta ejeta um planetesimal, é preciso que ele se desloque para dentro um pouquinho. Trata-se de mera conservação de energia. Ele está dando muita energia para o planetesimal, atirando-o para longe no espaço. Isso quer dizer que o planeta tem que se deslocar para dentro. Ele perde energia. Se um objeto em órbita perde energia, não está se deslocando rapidamente. Isso quer dizer que ele cai para uma órbita inferior. Novamente, o parque de diversões ilustra as forças em ação. Nesse caso, é o efeito Stirling. Trata-se de um empurrão gravitacional que planetas grandes podem dar aos pequenos objetos. Nos anos 70, os cientistas exploraram isso para acelerar a espaçonave Voyager, que ia de planeta em planeta na parte externa do Sistema Solar. Aqui na Terra, podemos pensar no Stirling como o carrinho da montanha-russa saindo fora dos trilhos. A montanha-russa bumerangue que temos aqui é um belo exemplo dos processos que estão envolvidos no efeito Stirling. Esta gravidade que faz isto funcionar aqui na Terra está usando a gravidade da Terra. Ela atrai o carrinho para baixo, puxa para baixo na descida e depois o carrinho segue novamente pela subida por causa do impulso que ganhou quando foi declive abaixo. E se fôssemos agregar Júpiter ao sistema? Agora a gravidade de Júpiter ainda vai puxar o objeto para dentro. Mas Júpiter o faz girar ao redor do planeta e ele dá uma volta em Júpiter. Esse movimento de Júpiter fornece um empurrão extra para que o objeto consiga mais impulso do que já tinha. E ele é empurrado de volta pela subida em direção ao espaço.
Milhões de pequenos empurrões gravitacionais fizeram alterações sutis nas órbitas planetárias por mais de 500 bilhão de anos. A Terra e os outros planetas jovens talvez se estabeleçam em condições que proporcionem o início da vida. Se for assim, ela está prestes a ser dizimada uma vez que os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno alcançam um ponto de ruptura chamado ressonância. Quando Júpiter e Saturno atingem o ponto de ressonância, ocorre uma catástrofe. O sistema solar se desmantela em 1 milhão de anos, ou seja, um período curtíssimo se comparado à idade do sistema solar. A ressonância significa que toda vez que Saturno orbitar o Sol uma vez, Júpiter orbitará o Sol 2 vezes. Resultado, Júpiter e Saturno chegam bem perto um do outro na mesma parte do sistema solar, com regularidade, continuamente, criando uma imensa bomba de gravidade. É como empurrar uma criança num balanço. Se você empurrar o balanço na hora certa, você consegue o movimento para mandá-la cada vez mais alto e mais alto. O efeito mais dramático está nos 2 planetas gigantes mais distantes do Sol. Como os planetas estavam em órbita no sistema solar, realizando interações gravitacionais uns com os outros, uma das coisas mais incríveis que ocorreu foi que Urano e Netuno realmente trocaram de lugar. Tanto que agora Netuno está muito mais distante do Sol que Urano. A ressonância é um cataclismo cujos efeitos reverberam no sistema a uma velocidade estonteante, não só alterando órbitas, mas também expulsando a maioria dos pequenos objetos do sistema. O planeta Júpiter é um grande provocador gravitacional e gradualmente esgotou o cinturão de asteroides. Porém, a ressonância Júpiter-Saturno causou um esgotamento catastrófico tanto no cinturão de asteroides quanto no cinturão de Kuiper. 99% dos corpos do cinturão de asteroides e do cinturão de Kuiper são afastados. Enquanto a maioria é expulsa do sistema, alguns mergulham nele. Atraídos pela gravidade do Sol, eles rasgam o espaço rumo à parte interna do sistema solar. Como será que os planetas internos, inclusive a Terra, vão escapar do extermínio? A formação do nosso sistema solar alcança um violento clímax 700 milhões de anos depois que a nebulosa pré-solar começou a entrar em colapso. E a Terra está na linha de fogo. O caos gravitacional de Júpiter e Saturno está bombardeando as luas e os planetas internos do sistema solar. Num evento agora conhecido como cataclismo lunar. Grande parte do material na parte externa do sistema solar, os cometas, caíram e rumaram para a parte interna do sistema solar, onde colidiram com os planetas internos e a Lua, criando crateras que são vistas hoje. Para alguns pesquisadores, as colisões podem ter esterilizado a Terra repetidamente. Se houve formação de vida, ela foi dizimada. E teve que começar de novo. Mas o impacto dos objetos no espaço, somado à sua violência, também podem ter trazido algum benefício. A Terra talvez não tivesse toda a água que tem hoje se não tivesse sido bombardeada por material da parte externa do sistema solar. Chegou-se a especular que grande parte da água que temos na Terra é, na verdade, resultado de impactos da época do cataclismo lunar. Hoje, 4,6 bilhões de anos após o nascimento do sistema solar, o contínuo, embora remoto, perigo de uma grande colisão com um asteroide significa que a história não acabou. O mais importante é que há centenas de minúsculos asteroides atingindo o planeta na forma de meteoritos. Estudá-los nos dirá se a formação do sistema solar realmente ocorreu quando e do jeito que pensamos. Tenho aqui uma amostra do meteorito de Allende. O meteorito de Allende é um fragmento de rocha que caiu no México, perto do vilarejo de Allende, em 1969. Um dos componentes do meteorito são estas inclusões ricas em cálcio e alumínio, esses objetos brancos que você vê na superfície. Esses são os materiais mais antigos conhecidos do sistema solar. E sabemos disso pela datação por isótopos radiogênicos. Neste laboratório de alta tecnologia da UCLA, o especialista em cosmoquímica Ed Young e seus colegas examinam com cuidado minúsculas amostras de meteoritos antigos.
Há um grande fragmento branco no meio que nós queremos retirar. Os lasers de precisão do laboratório miram nos fragmentos, produzindo orifícios da largura de um fio de cabelo humano. Uma análise sofisticada mede os elementos radioativos que servem como relógios atômicos. No início de 2011, os especialistas em cosmoquímica de um laboratório semelhante, na Universidade do Estado do Arizona, dataram parte de um meteorito norte-africano como tendo incríveis e exatos 4,5682 bilhões de anos de idade, o material mais antigo jamais encontrado na Terra, mais até que o próprio planeta. Em agosto de 2011, a sonda espacial Dawn chegou ao cinturão de asteroides, fonte da maior parte dos meteoritos. Fotos em close de Vesta, o segundo maior asteroide, abrem uma nova época de informações sobre a história do Sistema Solar. Uma das coisas mais incríveis sobre a missão Dawn é que vamos dar nossa primeira espiadela em algo que era essencialmente um mini planeta formado nos primórdios do Sistema Solar. Desde seu nascimento na fase inicial da história do Sistema Solar, Vesta tem sido poupado por ações climáticas e por muitas forças geológicas que alteraram os planetas ao longo do tempo. Como alguns dos maiores planetas, ele tem vulcões e tem um núcleo, mas ao contrário desses planetas maiores, pouca coisa ocorreu com ele nos últimos 4,5 bilhões de anos. Então, nós essencialmente vamos poder examinar essa parte mais antiga da história do Sistema Solar. Dawn vai orbitar Vesta por 1 ano antes de seguir e passar mais 1 ano orbitando o maior asteroide, Ceres. Enquanto isso, a sonda Juno, da NASA, acaba de iniciar sua jornada até Júpiter. E irá visitar esse gigante planeta para determinar se ele realmente tem um núcleo sólido e se foi formado logo no início e com rapidez, como os cientistas agora acreditam. Mais cruciais ainda são outras estrelas com seus próprios sistemas solares, cuja formação joga uma luz fundamental sobre o nosso. A razão mais importante para entender como o Sistema Solar foi formado era descobrir se somos ou não normais. Quando você observa outros sistemas solares sendo formados com os nossos telescópios, por exemplo em Órion e outros lugares, queremos responder à pergunta: quão normal é esse sistema solar? Lançada em 2009, a missão Kepler prossegue a todo vapor e já identificou 1.200 possíveis planetas ao redor de outras estrelas. Alguns sistemas têm planetas do tamanho de Júpiter, próximos de seu Sol ou em órbitas assimétricas. Outros têm apenas pequenos planetas se aglomerando na zona aquecida de suas estrelas. 952, sistema candidato de Kepler, o Sistema Solar. Nosso Sistema Solar, entretanto, tem seus planetas em órbitas quase circulares, espalhados num arranjo estável que parece quase que perfeito demais. Uma das grandes surpresas da última década, quando começamos a descobrir outros sistemas planetários, foi o fato de que nosso sistema solar parece ser uma excentricidade. Sobretudo porque é demasiadamente irregular. Será que o sistema solar é formado por processos que podemos observar ainda em andamento? Ou será que somos especiais? Ou seja, será que nossa vida é ou não especial? Essa pergunta talvez seja a mais importante de todas, já que a história de vida do Sol e de seus planetas essencialmente se torna a história de vida da própria vida, da humanidade na Terra, do nosso único lar, estando sozinhos ou em meio a muitos outros no universo.